Bom dia, ouvintes da Vibe Mundial. Novamente, eu e Nakamura San estamos aqui agradecendo a vocês pela audiência e agradecendo ao Pai por mais esse dia de hoje. Bom, eu tenho falado, nessas semanas passadas, que a minha irmã, de 80 anos, ela foi fazer a cirurgia do coração e também colocar um cateter lá aqui na perna para tirar aquela, desentupir aquela veia endurecida, porque poderia provocar aí uma trombose, alguma coisa assim. Agora, eu queria falar a diferença do hospital de cá e hospital de lá, Você vê o calor humano, como é que é. Nós temos, assim, ou muito calor humano, acho que é até um excesso, Por quê? Porque quando a gente é internada, sempre tem que ter o acompanhante, é obrigatório ter o acompanhante. Sentado, deitada, tem que ter acompanhante. No Japão, é o contrário, não pode ter acompanhante, Não pode entrar enquanto eles não derem sinal verde. Enquanto o paciente não tiver firme para falar, eles não deixam entrar no hospital, Então, eu ligando todos os dias para ter notícias dela, e não podia ter notícias porque o hospital ainda não ligou. É muito interessante isso, assim, aqui no Brasil, nós cuidamos dos nossos familiares. Lá, ninguém pode entrar. Olha, é curiosidade. É muito interessante isso. Mas, iniciando aqui o nosso programa de hoje, já temos com o Fábio para falar uma coisa muito interessante, de interesse, de interesse nacional, vamos dizer assim. E eu gostaria de falar para as pessoas que se tiverem algum caso que vocês queiram perguntar, por favor, mande para nós o WhatsApp, que eu entrarei em contato com vocês para falar direitinho sobre o assunto, sobre o tema do que o Fábio vai discutir agora. Então, vamos agora falar com o Fábio. Bom dia, Fábio Torres, como vai você? Tudo bom? Eda Nakamura, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Fábio, obrigada pela tua presença, sim, um convidado super especial de todas as semanas conosco, E eu gostaria de que você falasse um pouquinho sobre, aliás, já foi abordado esse assunto aqui sobre o autismo, E você também foi fez o programa, fez um podcast? No BTET, é uma entrevista. No BTET, Exatamente, uma entrevista muito, muito bonita que o Brasil inteiro assistiu, Então, teve uma pessoa, se não me engano, de Brasília, ela pediu para que você abordasse fosse um pouquinho mais além, para falar sobre o autismo, que já foi falado, então sobre a esquizofrenia, que pode acompanhar ou não, o que é isso, qual a diferença, e também o TDAH. Tá bom. Por favor. Ótima pergunta, Eda, porque para esse ouvinte, vou ter o maior prazer de responder. E muitas pessoas, às vezes, queriam fazer essa pergunta, porque é a dúvida de todo mundo, O que é esquizofrenia? Sim. O que é o autismo? O que é o TDAH? O que é a dislexia? E assim vai. Mas vamos falar desse lado que você acabou de dizer, que é a esquizofrenia. Eu vou falar de experiências e vou falar... a medicina traduz isso como uma patologia, que é o fato de você, ao mesmo tempo, ter várias pessoas na tua cabeça. Como se você tivesse várias personalidades, Eda? É como se tivesse isso. E também, aproveitando, Eda, tem pessoas que dizem assim, sou bipolar. Tem isso também. Eu acho que abrange, tá tudo aí no mesmo pacote, não tá, não? Tá praticamente... Parecida, são muito parecidos. Muito próximo, Eda. Os sintomas, Porque aí você definir uma pessoa externa para decidir uma coisa psicológica, geralmente para um vai ser uma coisa, por mais que tenha descrito, e para outro vai ser um pouco mais, um pouco a menos, então é normal, Mas vamos falar sobre essa questão da esquizofrenia. Eu já lidei com casos de esquizofrenia, onde realmente a pessoa, ela tinha a visibilidade, a intenção de dizer que tinham várias pessoas na cabeça dela. Atormentando ela. Atormentando. É isso. Pois é. E eu vou te falar uma coisa que é mais interessante, Aí você toma remédios para controlar isso, você faz tratamento psicológico, achando que tem problemas da infância. Tem alguns casos de alguns psicanalistas que eles dizem que a pessoa começa a gerar ilusões ou pessoas ou personalidades
para justamente suprimir aquela anterior. Aquele problema que ela tinha. Tipo, pessoas que passam por abuso. Sim. Né? Então elas acabam criando uma outra personalidade. Algum trauma maior também, um trauma maior. Eu falei desse, mas é porque esse é o mais... Parece que é o mais recorrente, Exatamente. Né? E por incrível que pareça, até na família, né? É uma coisa muito maluca. É muito louco. Infelizmente parece mentira, mas é verdadeiro. É verdade. E daí você acaba lidando tipo com um estresse tão grande que o teu corpo, o teu cérebro cria como se fosse uma segunda personalidade. Sim. E nessa personalidade, para que ela tome... faça aquilo que você não teve coragem de fazer. Ou fazer aquilo que você ficou travado. O teu cérebro tem essa capacidade. Sim. Explicando isso, né? Isso, claro, exige um tratamento mais profundo, uma análise mais profunda. Mas o autista, eu já tratei muitos autistas. E todos eles falam a mesma coisa. É como se tivesse alguém falando na minha cabeça. Né? E tem alguns estudos sendo corridos a respeito. O que acontece? O autista, eu vou falar por mim, pode parecer maluco para algumas pessoas, e para quem é autista vai se identificar muito comigo agora. Sim. Porque eu consigo, parece que é como se tivesse pessoas na minha cabeça, mas não são pessoas, são formas de eu... um pensamento. É um pensamento que você materializa dentro. Aliás, é um pensamento que você tem que materializa dentro de você. Seria isso. Né? Ótimo. Então, pessoinhas que vêm dentro de você. Pessoinhas que vêm dentro de mim, na minha cabeça. Porque o que acontece? Eu desenvolvo fórmulas, eu desenvolvo algumas coisas. E eu noto que, às vezes eu estou andando, eu noto que essas pessoas, como se ela falasse até com voz diferente na minha cabeça. Isso está errado, você tem que analisar isso. Isso está correto, vai por aqui. E fica, alguns chamam de consciência, né? Sim. E isso fica na minha cabeça dizendo o que é certo e o que é errado. Então eu consigo muitas vezes prevenir um erro através dessas vozes. E não é uma intuição, Eda. Não é intuição. Não. Eu não vou encarar para uma palavra intuição. Intuição seria uma forma tipo, é certo ou é errado, mas sem uma base científica. É tipo assim, o pedreiro. Um exemplo. Eu vou dar o pedreiro. Eu sempre gosto do pedreiro porque o pedreiro constrói. As pessoas, porque para mim, Deus... Jesus era o pedreiro, ele construiu o mundo, ele construiu o ser humano, ele foi o cara, o construtor. Então, sem ofensa a ninguém, mas vamos lá. É só mostrando o que se constrói é bonito. Então, quando eu estou fazendo uma coisa assim, se eu tenho conhecimento do tijolo, do cimento, da areia, o meu cérebro vai dizer, olha, Fábio, o cimento não pode agora, o tijolo não pode agora, está fora do prumo. Se eu tenho conhecimento, essas vozes da minha cabeça, elas dão essas informações que eu às vezes não estou visualizando. Mas o meu automático, que a gente já está acostumado, está visualizando. É como andar para frente. É como andar de bicicleta, não se esquece. Sim. E aí ele previne a gente de cometer erros. Tá. Então vamos falar a nível religioso. Você tem vários anjos que cuidam de você. Ótimo. Né? Sim. Sempre tem alguém me cuidando. Eu não me sinto sozinho. Sim. Tem gente que se sente sozinha. Eu não me sinto. Eu sempre tenho uma turma junto comigo. Eu tenho um mundo do angelical na minha mão. Isso é verdade. Então, e aí o que acontece? Por isso que eu não falo que é intuição, entendeu? Porque se a intuição é tipo, eu não tenho conhecimento sobre aquilo. E como eu tenho conhecimento, é mais uma experiência do que uma intuição. É mais um reflexo do conhecimento. Sim. E para você que é autista, do outro lado, ou tem essa esquizofrenia, muitas vezes pode ser até autismo. Quem sabe você tem essa mesma característica igual a minha. E daí você pensa, será que eu sou esquizofrênico ou realmente eu tenho esses anjos me ajudando? Assim, eu já tive uma ocasião em que eu conheci a pessoa. Essa pessoa... ela, assim, enquanto ela não dormia, ela se concentrava para dormir, começava a ouvir vozes. Então, seria esquizofrenia, ser um início, alguma coisa? Aí, as vozes eu posso dizer diferente, Eda. Nossa, a pergunta perfeita. Casou na informação. Por quê? Porque muitas pessoas que eu trato com problema de sono, quando chega a hora de dormir, parece que tem 500 pessoas falando na cabeça dela. Exatamente, tudo ao mesmo tempo. Aquilo é causado geralmente por um hormônio que é produzido pela nossa suprarrenal, que a gente falou várias vezes aqui no programa, que é a tal do cortisol.
Porque ele te deixa ligado no 220 Sim. e você começa a vivenciar o teu dia várias vezes. Ou situações em pânico. Sim. Aí é uma outra situação. Não seria uma esquizofrenia, mas seria o quê? O excesso do teu sistema simpático ativo e onde ele vai tomar todas as decisões sobre você e não te deixa descansar. Porque muitas pessoas têm isso e pensam que é esquizofrenia. Né? Então, o verdadeiro esquizofrênico, como ele age? Qual assim, um sintoma que a gente pode falar? Então, a esquizofrenia, Eda, mas até só voltando, para pessoas que têm esse problema do sono, eu sempre recomendo teanina e a melatonina, Eda. Sempre recomendo para tirar esse pânico na hora de dormir. E sobre a questão, como é que eu identificaria, né, a esquizofrenia? Eu digo assim, se você tem uma mudança de atitude muito repentina, se você acha que está fazendo coisas que você não está controlando, simplesmente como se a tua cabeça tomasse as decisões, eu procuraria um profissional para analisar isso, que daí pode ser uma esquizofrenia. Porque outra coisa que causa isso, Eda, por incrível que pareça, é o TDAH. As pessoas que têm TDAH, que para a medicina até hoje, porque muitas coisas vão se esclarecendo com o tempo. Sim, claro. Ela ainda é considerada como se fosse uma disfunção de atenção. Eu tivesse perdido. Seria, no caso, então, uma pessoa que é dislexa? Não, a dislexia é um pouquinho diferente. A dislexia é como se fosse, pode ser com números, com letras ou com outras coisas. Por exemplo, pessoa que escreve tipo casa, mas começando com zaca. Né? Isso seria uma dislexia de escrita. E tem a pessoa que tem dislexia de palavra, que é o que eu tenho. Às vezes eu começo a falar de trás para frente. De que forma? Eu falo do resultado e depois eu falo como chega nele. Se você falasse errado, imagina nós, pobres mortais. Não, mas é que a gente fala assim, vai dar certo. Vai dar certo o quê? Se fizer isso. Mas às vezes eu vou pro resultado porque na minha cabeça é como se eu já tivesse falado. Já tem um resultado. Já tem um resultado. Eu sei. E isso então, acontece já bastante. Antecipa as coisas. Antecipa, E daí cruza, tipo assim, vou dar aqui 5 kg de arroz. Aí 5 kg de feijão, daqui a pouco eu vou colocar na frente a batatinha. Batatinha 1 kg. Eu inverto a batatinha pro feijão, a quantidade da batatinha. Né? Isso pode acontecer. Isso quando você tem várias coisas na cabeça. Isso o TDAH se encaixa também um pouco nisso, Eda? Porque o TDAH ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu diria que toda mulher tem TDAH. Porque a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo e apresentar com uma qualidade. Exatamente. E não deixa de ser, porque é uma divisão de atenção para várias coisas ao mesmo tempo. Então, eu acho que muitas coisas já existem. Eu acho que querem dar apelido para as coisas. Como eu falo. E assim, porque o ser humano ele tem uma mania de querer saber de onde vem ou para onde vai. Né? Don't rain, don't vai. Don't rain, don't vai. Então fica nessa questão. E daí você quer botar nome, número nas coisas, e muitas coisas são inomináveis ainda. Tudo, exatamente. Quer botar número e nomes em tudo. Tudo. E daí isso fica difícil, porque nem sempre é isso, né? É verdade. Vou falar, eu sei que não tem nada a ver ao mesmo tempo, mas eu peço desculpas se alguém se ofender, mas palavra Deus, né? A palavra Deus. Você está falando de um ser que construiu todo o universo, a gente nem sabe mais o que ele fez, e chama com uma palavra que tem 4 letras. Tipo assim, eu conceber um ser que é enorme, ou muito mais gigante que tudo, ou tudo, e transformar em 4 letras. Isso é impossível. Não é? Por isso que no hebraico se fala em 4 consoantes, né? Que não tem, é inominável. Exato. É tipo uma forma que você não pode nomear aquilo que é inominável. Sim. Então seria mais ou menos, é mais sentir do que viver. Então não dá para colocar nome em tudo. Mas para você que tem dislexia, ou que você saiba, tem como tratar. Mas o TDAH também é aquele que, se for uma criança muito ansiosa, extremamente ansiosa, né? Pois é, e você sabe por que ela é ansiosa? E daí a parte mais interessante, ela fica ansiosa porque ela não consegue fazer tudo o que a cabeça dela está pensando. Se a gente parar para pensar o que é ansiedade, é aquela vontade de ter uma coisa sem saber o que é. Não é verdade? Tipo assim, eu quero tanto aquilo, mas o que você quer? Não sei. Mas eu tô com uma vontade
Sim. Isso se acaba se tornando uma ansiedade com o tempo. E o TDAH, como ele é muito inteligente, todo TDAH é extremamente inteligente, ele consegue pensar em várias coisas ao mesmo tempo, mas ele tem 2 braços e 2 pernas como qualquer um. Ele não consegue fazer tudo. Ele não se conforma com isso. Eu vou te falar de um cara que tinha TDAH, o Marcos Beraldo, que foi um cara que eu trabalhei muitos anos com ele, incrível. Isso. E eu falo dele, ele é um cara que ele passaria o dia inteiro com uma tropa, faria tudo e ainda faltaria coisa para fazer. Nossa. Porque o Marcos, ele não dormia praticamente. O Marcos, ele sentava à noite, ele fazia um livro. O Marcos fez um meio livro numa noite. Nossa. É um gênio. Então, por quê? Porque a cabeça dele tem que colocar. Se ele fosse passar para todo mundo fazer, não ia conseguir dar tempo. Sim. Então, tinha que dividir as coisas. Por isso tinha muita gente ao redor do Marcos. É um exemplo, assim. Eu conheci um TDAH, um moleque, assim, se você prometesse para ele, eu vou te dar uma bola no Natal, falta ainda 1 mês, 2 meses. Meu Deus do céu, dava bicha. Nossa, ele ficava do dia seguinte pra frente, todo dia, Quando toda é que vez é o que Natal? via. Quando é que é o Natal? Você vai me dar a bola? Exato. Muito. E assim, ele tem uma grande. E como você, qualidade. O que ele aprendeu com ele mesmo, começou a desmontar tudo que roda, ventilador principalmente. Se apaixonou por ventilador. Ele conserta, com 9 anos, ele consertava ventilador. Olha só, ele consertava e chegou aí no Vento e Silva, um monte de lugares, de fábricas de ventiladores, foi convidado, foi inclusive na TV, porque ele é apaixonado por ventiladores. Mas assim, um moleque tão ansioso, mas assim, ansioso ao extremo. E aí é que tá, veja que interessante isso que você falou. Coisas que rodam, né? Rodam. Provavelmente há uma grande possibilidade de ser autista. Desse menino ser um autista. Exatamente, é o que eu falei. Olha, gente, isso aqui é um papo de família, tá? Então é um sobrinho neto. E eu falei assim, poxa vida, ele gosta de coisa que roda. Né? Então ele conserta, o ventilador mais velho que você tiver, quem tiver, manda para esse moleque consertar, que ele conserta. Olha só. Que coisa. Ele ganhou um ventilador tão antigo de uma pessoa, tão antigo, que ninguém mais queria, estava lá como enfeite numa casa. E ele consertou. E isso que você falou, veja só, Eda, a pessoa estava com o ventilador quebrado. Então ele teve que ver o ventilador funcionar. Então, esse é o trabalho do autista. Esse é o trabalho do autista. Ele tem que ver as coisas girarem. Coisa impressionante. As coisas girarem. Então, quer dizer que o autista, tanto o autista como quem tem TDAH, ou vamos falar assim, né? Eles gostam de coisas que giram. Eles gostam, eles ficam encantados, então, com isso. Sim. O irmão, ele tem um monte de seguidores que ele faz muitas piadas, pegadinhas. E o quarto dele parece um ferro velho. Normal, o criador é assim. Ferro velho. Olha só. E tem que respeitar ela. Você, tia, eu já nem ligo mais. Falar. Porque os criadores são assim, eles sempre vão ser... Eles são confundidos com acumuladores, que é aquela pessoa que traz tudo e guarda. Não. Eles trazem isso porque eles não vão achar em outro lugar aquela questão. Tá. Então, por isso que é guardado. Outra questão importante, se você olhar, sempre a perfeição, né, do redondo, do círculo. E você vê que o autista, assim como a pessoa que tem altas habilidades também, Eda, ela sempre vai ser um pouco acumuladora. Ela vai criar coisas novas para melhorar a situação de todos. Então, as mães devem entender essa situação, né? Se o filho tem esse problema, é o mundo dele, né? Quer ver um exemplo? É um exemplo claro. O filho vai lá e diz assim, olha, mãe, eu peguei aqui um papel, porque ele vai olhar a vida da pessoa. Disse, ele não vai ter brinquedo. É como a gente antigamente, mas ele não vai ter o brinquedo. O que ele vai? Ele vai no papel, vai desenhar, vai cortar e vai fazer o brinquedo. Isso. Então, essa é a diferença. Eles vão construir. Pessoas que têm habilidades, elas sempre vão construir e criar. E muitas vezes elas vão desmontar o que já tem para ver como é que funciona. Se elas não entendem. Para tentar melhorar o negócio. Sim. Não é para quebrar. Dizer assim, ele desmontou para quebrar. Não desmontou para quebrar. A maior tristeza dele é uma coisa quebrada.
Olha só, gente. Então, tudo isso é muito bom você falar, porque tem mães que sofrem. Sofrem muito, não se conforma com isso. Mas sofrem às vezes, Eda, porque aí você, mãe, pai, primo, tio, não importa. Você tem que não escutar tanto o seu vizinho, mas sim escutar o teu coração com o teu filho. Exatamente. Eles precisam muito de... É puro amor, né? Porque a gente já está numa vida tão corrida, às vezes ele só quer 30 segundos para mostrar o que ele te criou. E se você ignorar isso, é muito pior na sua vida do que se você mostrar para ele, que diz assim, filho, que legal, dá para mim, deixa eu usar. A minha filha, vou dar um exemplo, minha filha me viu com um chaveirinho, eu tinha assim um chaveiro de uma chave lá da empresa. Ela foi fazer um chaveiro de papel. Para que ela tem 10 anos, papel com fita para não ter água, para não cair para eu botar para não perder a chave. Porque eu falei que eu ia comprar um chaveiro. Ela foi fazer um chaveiro para mim. Olha, tá vendo? Eles querem só fazer parte da nossa vida. Sim, E agora, um autista, ele é muito exclusivista, né? Ele é. Quando ele gosta de uma pessoa, ele assim não liga para ninguém, mas só para aquela pessoa, né? O autista ele tem um amigo. Ele não tem 2, ele não tem 3. O autista ele não desconfia. Se ele desconfiar, ele já vai começar a se afastar de você. Exato. E não volta mais. E ele é muito verdadeiro, né? É por isso que eu falei, eles são puro amor. Eu sempre digo assim, né? O autista ele tem uma característica de se apaixonar. Ele se apaixona. E quando ele não tem mais a paixão, ele tem o respeito. Ele respeita. Mas ele não tem a paixão. Todos eles, indiferente. Sim. Só que se ele puder evitar de falar com você, ele vai evitar. Sim. Quando ele chega nesse nível, pode fazer outra coisa, porque de você ele já não quer mais nada. Sim. Agora, bom, Fábio, estamos aí chegando no final. Eu gostaria, eu gostaria que você falasse, né, como é que pode ajudar essas pessoas, qual o produto que precisa, qual o suplemento que deve tomar e como. Vamos falar na parte de suplemento, Eda, porque na medicina, tudo é feito para corrigir uma deficiência de um neurotransmissor ou de alguma coisa assim. Na suplementação é um pouquinho diferente. Existem suplementos que você pode usar, por exemplo, TDAH, dislexia, não tem o sono, a gente chama de teanine. O teanine vai ajudar a tirar essa ansiedade. Sim. E a melatonina sempre ajudar a dormir. Sim. São 2 suplementos que não podem faltar. E para você que tem problema de memória, alguma coisa assim, ou que é mais raciocínio, mais controle, sempre o Focus envolvido. Que é o mesmo tratamento que eu falo sempre no Metete, eu já falo com você, né? Já falo há quanto tempo já. Com certeza, é verdade. Então, está aí uma grande informação para os ouvintes que têm aí os filhos ou parentes, né, com esse problema, que não é problema. Né? Eu acho que isso não é problema, porque eles não são doentes. Não. Mas sim, eles são especiais. É uma condição. Exato, é uma condição que tem que ser corrigida. Tenho certeza que ajudou muito as pessoas. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. E hoje você está fazendo consulta. Opa. Lembrando que pode encaixar algumas pessoas ainda. Tá? É só ligar entre hoje e amanhã, tá? Que ele estará aqui no Espaço dos Aromas. Muito obrigada, Fábio. E até daqui a pouquinho. Ok, obrigado. Tá bom, tchau, muito tchau. obrigada. Obrigado. Vamos falar agora com o Fábio Torrens. Como nós dissemos agora no programa, que se você quiser fazer uma consulta, ainda hoje poderá dar uma agendadinha, porque teve transferência para o mês que vem, né? Por causa desse frio, com medo do frio, ou porque estava com muita gripe, não queria contaminar. Então, tem algumas vagas se você quiser ser encaixado. Tá? Então, os nossos telefones 5589-5375, 5589-5375, ou no nosso WhatsApp 1198-605-4628, 1198-605-4628. E lembrando que no dia 12 e 13 agora teremos aí o Toque Quântico com a Bia de Oliveira. Esse Toque Quântico, né, que é o nível 2, só poderá participar quem já fez o número 1.
né? Então, número 2 aí, já para acontecer no dia 12 e 13. E também não esquecendo que o Nakamura-san trabalha com acupuntura e moxa terapia. O que é, me perguntaram, moxa, né? Uma pessoa que veio fazer floral comigo há 24 anos atrás. Olha só que interessante. É muito, muito gratificante, aliás. Então, ele é dentista e ele perguntou, né, o que é moxa, né? Aí eu respondi para ele que moxa é uma artemisia, é o pelo da artemisia, ele é a terapia yang, tá? E aí a agulha Ying. Então, Nakamura-san trabalha com Ying e Yang. É um dos únicos terapeutas aqui no Brasil também a trabalhar com Ying e Yang. Bom, pessoal, nosso endereço é na Avenida Fagundes Filho, 1037. Avenida Fagundes Filho, 1037, Estação São Judas do metrô. Nós estamos a 1000 metros da Estação São Judas do metrô. Muito obrigada pela audiência, eu espero vocês. Um beijo para todos, ótimo final de semana. Tchau, tchau.